Olá, a partir de hoje, pet shop que não tiver veterinário será multado. Norma também prevê outras obrigações para os cuidados com os bichinhos. E na edição desta quinta-feira, você também confere. Quem quer ganhar uma renda trabalhando com a beleza, pode fazer cursos gratuitos em Votuporanga. Vamos mostrar as atividades desenvolvidas no Centro de Educação e Cidadania. Já tem gente ganhando dinheiro com o que aprendeu por lá. No carro, o cinto de segurança é indispensável também para os passageiros. Uma pesquisa revelou que mais de 53% das pessoas não usam. Perigo para elas e infração para os motoristas. E claro, na edição de hoje também trazemos todos os detalhes do Votuporanguense, que teve o primeiro jogo treino. A torcida compareceu e vibrou com a primeira vitória do ano. 15 de janeiro de 2015, o TV Jornal, primeira edição, está no ar. Boa tarde. E a Prefeitura de Votuporanga ainda não definiu sobre a realização dos tradicionais desfiles de rua do Carnaval deste ano. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, foram realizadas 2 reuniões para discutir o assunto. A assessoria de imprensa nos informou que, por enquanto, nada foi definido. Um encontro deve ser realizado entre esta e a próxima semana com as autoridades para decidir o que será feito. E começou a valer hoje uma norma que obriga os estabelecimentos comerciais, como pet shops, a manterem um veterinário responsável, que deverá fazer inspeções dos animais. Tudo isso é para garantir a segurança dos bichinhos. Aqui em Votuporanga, muitos deles já tinham um profissional para cuidar de cada procedimento. Jéssica não desgruda dos seus bichinhos. As 2 cachorrinhas da raça Poodle, uma de 12 e outra de 2 anos, têm todo o cuidado necessário. Sempre vão para o pet shop. E justamente por isso ela considera importante a presença de um veterinário no local. É importante para dando um acompanhamento, né, dando uma olhada quando elas vão tomar banho, porque de repente tem uma manchinha que a gente não vê, uma alergia, e só eles vão poder indicar, né, e falar que tem, né, e assim acompanha também o trabalho que está acontecendo lá dentro. Jéssica, você pode ficar mais tranquila. É porque a partir desta quinta-feira, todos os pet shops estão obrigados a manter um veterinário responsável que deverá fazer inspeções dos animais. Cabe a este profissional a responsabilidade de verificar possíveis problemas. Para quem ainda não atendeu às novas exigências, é bom ficar atento, pois estarão sujeitos a multas e a punições administrativas pela prática de infração ética. Aqui neste pet shop, mesmo antes da norma entrar em vigor, já tinha um veterinário. É que para o dono do estabelecimento, um profissional desta área é essencial para a saúde e para o bem-estar do animalzinho. É muito importante o fato da gente não precisar de se deslocar para outro ponto, né, para estar socorrendo esse animal. Neste outro, a veterinária Eliane sempre acompanha os trabalhos. Orienta as tosadoras para que fiquem atentas e percebam quando os cães e os gatos apresentem algum sinal de doença ou algo incomum. Até mesmo a função do veterinário também cabe orientar os profissionais de banho e tosa a observação, né, de qualquer problema, qualquer situação que esteja acontecendo, machucado ou até o comportamento do animal, de isso ser repassado ao veterinário. Assim como o Márcio, a veterinária concorda que a obrigatoriedade da norma vai ajudar a evitar muitos problemas. Que é extremamente necessário um profissional em tempo integral, até lembrando que nem um plantonista, né? Que acho que o veterinário para acudir, para ajudar em qualquer situação de emergência e também para orientar para qualquer possibilidade de algum erro ou situações que possa vir ocasionar algum acidente dentro do banho e tosa. Olha, e ainda falando de saúde, né? Na próxima semana deve começar a chegar à rede pública o medicamento 3 em 1, que beneficiará inicialmente 100 mil novos pacientes com HIV em 2015. A expectativa é que ele facilite a vida para quem usa o medicamento, porque diminui a quantidade de comprimido durante o dia, o que aumenta a adesão ao tratamento. Foram investidos mais de 36 milhões de reais na aquisição de 7 milhões e 300 mil cápsulas. O estoque é suficiente para atender os pacientes nos próximos 12 meses. Agora vamos falar das aulas no Polo da Beleza que já começaram e estão acontecendo no SEC, o Centro de Educação e Cidadania, que fica lá no bairro Sonho Meu, aqui em Votuporanga. Para quem gosta da área de beleza, é uma boa oportunidade de aprender um pouco mais sobre a profissão sem pagar nada e já sair preparado para ter o próprio negócio ou mesmo trabalhar em algum salão da cidade. Nós vamos conhecer um pouco desses cursos.
Dá só uma olhada. Paciência e dedicação não faltam por aqui. Nesse espaço acontecem cursos gratuitos de manicure e pedicure, depilação e design de sobrancelhas, maquiagem e auxiliar de cabeleireiro, e são oferecidos pelo Fundo Social de Votuporanga em parceria com o Fundo Social do Estado de São Paulo. As aulas acontecem no SEC, Centro de Educação e Cidadania do bairro Sonho Meu, e são oferecidos 4 cursos na área de beleza e estética e beneficiam 40 pessoas, sendo 10 em cada turma. E além disso, não só a população de Votuporanga, também a região. Cada curso tem a duração de 2 meses e acontecem 3 vezes por semana. Lígia não pensou 2 vezes quando surgiu a oportunidade de fazer o curso. É muita procura sobre a beleza, né? Cabelo, design de sobrancelha. Então você sempre tem que se aperfeiçoar. Todo ano você tem que se aperfeiçoar. Vanessa é outra que não perde uma aula e também não pretende parar por aqui. Estou aprendendo mais, estou aperfeiçoando mais o que eu sei, né? E aprender cada dia mais é melhor, né? A gente ir atrás e focar em alguma coisa. E a dedicação não é só das alunas, não. Silvia é professora há 1 ano e ela sempre prioriza a qualidade do trabalho. E, claro, ver a evolução sempre é uma grande satisfação. A gente tem que profissionalizar as pessoas que têm vontade de ter seu próprio negócio, que eu acho muito importante. Você tem que ter a qualidade, a gente está ensinando a qualidade de trabalho, a maneira de abordar o cliente. A gente ensina o básico desde de todas as patologias que eu conheço, eu procuro passar para elas, para trabalhar realmente, para cuidar tanto do cliente como da profissional. E elas já saem daqui realmente prontas para o mercado de trabalho. Lidiane já frequentou os cursos do Polo da Beleza e quando terminou não perdeu tempo. Aproveitou um espacinho no fundo de casa para montar o próprio negócio. A carreira está perfeita. Cada dia mais cliente e aquela coisa, a satisfação das clientes é o nosso prazer, né? Então quando você faz as coisas com amor, tudo vai longe. E quem se interessar e quiser fazer algum curso, deve procurar o Fundo Social de Votuporanga para fazer a inscrição. A unidade fica na rua Padre Isidoro Paranhos, no número 3183. E o telefone é o 3421-7020. E o nosso assunto é segurança. O fim de semana está chegando e muita gente aproveita para visitar os parentes ou mesmo ir para outra cidade, apenas para descansar e distrair um pouco. Mesmo quem fica dentro da cidade não pode se esquecer de usar o cinto de segurança, certo? Mas uma pesquisa mostrou que 53% dos passageiros que vão no banco de trás não usam este equipamento tão importante. Confira na reportagem de Beatriz Buozzi e André Garcia. Quando o assunto é segurança, a maioria dos motoristas já sabem. Sabe da importância do uso do cinto de segurança? Sim, claro. Por que é tão importante assim? Porque a gente fica mais seguro, os acidentes, né? É muito importante. E para o pessoal que fica atrás, você sabe da importância? Também, muito importante. Bom, para evitar acidente que acontecer. Mas na prática nem sempre é assim. Seu Lauri que o diga, já sofreu acidente de trânsito e por conta da falta de cinto de segurança para os passageiros. Tem que usar mais do que quem usa na frente, porque eu tenho experiência disso de uma cabeçada que eu levei. Do meu filho, eu freiei, ele veio pum na minha cabeça com cabeça. Uma pesquisa realizada em dezembro pela Artesp, a agência de transporte do estado de São Paulo, mostrou que 53% dos passageiros no banco traseiro não usam o cinto de segurança. Para evitar que esse percentual seja ainda maior, a Polícia Rodoviária intensifica as fiscalizações, principalmente no final de ano e em feriados prolongados, onde o movimento nas rodovias triplica. É feito ações específicas de fiscalização de não uso de cinto, tanto para condutor ou passageiro, orientação, tem a Semana Nacional do Trânsito no âmbito nacional, a Polícia Militar faz esse tipo de conscientização, panfletagem, é feita fiscalização diariamente. No ano passado, só em Votuporanga foram registradas mais de 3.300 autuações pela falta de cinto de segurança. E mesmo com as fiscalizações da Polícia Rodoviária, a orientação é ficar atento a todos os detalhes antes de pegar a estrada. A recomendação é que o condutor, antes de colocar o veículo em movimento, observe se todos estão usando o cinto de segurança da forma correta. Seu Lauri agora dá exemplo. A segurança é indispensável para uma boa viagem.
Um ótimo exemplo aí do seu Lauri. E muita gente não sabe, mas se o motorista for pego com os passageiros sem o cinto de segurança, está cometendo infração grave. A multa é de quase R$ 130 por pessoa, além de 5 pontos na carteira de habilitação. Mas, claro, a preocupação deve ir muito além dessas penalidades, né? E no próximo bloco vamos falar da apresentação do Coral de Violas, que vai ter hoje em Votuporanga. Tem ainda a previsão do tempo e todos os detalhes do primeiro jogo do treino do votuporanguense. Nós voltamos já. Olha, e o Coral de Violas, a voz do sertão do Centro de Folclore e Cultura de Votuporanga, fará uma apresentação hoje a partir das 7h30 da noite na Praça São Bento. Quem for na Feira Livre vai conferir, além do coral, apresentações do trio Viola de Ouro e das duplas Lauro e Laurindo e Lucas e Alessandro. O Coral de Violas, a voz do sertão, conta hoje com 14 integrantes. Confira como fica o tempo agora à tarde aqui em Votuporanga. Uma massa de ar seco ganha força sobre a região sudeste. O sol predomina agora à tarde, mas podem ocorrer chuvas rápidas também à noite. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 37. A tarde vai ser de muito calor, né? Lembrando que é importante manter o corpo hidratado e principalmente passar o protetor solar. Hoje, por exemplo, a previsão é de que o índice dos raios ultravioleta chegue ao extremo. Então é bom cuidar da pele para não enfrentar problemas futuros. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Em Catanduva, as vagas são de caldeireiro de manutenção, engenheiro elétrico e eletricista industrial. O pátio fica na Avenida Comendador Antônio Stocco, número 537, no bairro Joaquim Lopes. Telefone 17 35 22 11 94. Já em Santa Fé do Sul, as vagas são de auxiliar de escritório, montador de imóveis e técnico de enfermagem. O pátio fica na Rua Almirante Barroso, número 47, no centro. Telefone DDD 18 36 24 59 66. Em São José do Rio Preto, as vagas são de auxiliar de cozinha, auxiliar de depósito e balconista. O pátio fica na Rua Boa Vista, número 666, no bairro Boa Vista. Telefone DDD 17 32 35 12 22. Olha, nosso assunto agora é esporte. Quem estava com saudade ontem do Votuporanguense, vê ele em campo, pôde matar no jogo treino, assim como fez nosso querido Edivandro. Boa noite, bom dia, boa tarde, né, Edivandro? Tô até meio perdido. Boa tarde, você tá meio perdido, né? Meio perdido, tá tudo Vamos bem? lá. Agora deve ser aí por volta de tarde, tá de bom? Tarde, tá, vou te ensinar um negócio, Eder. Do meio-dia até às 6 é tarde, é tá tarde, bom? Né? Não, beleza, combinado. Eu queria te perguntar como foi a noite ontem. A noite Você ontem acompanhou o Votuporanguense, né? A noite ontem foi legal, foi gostosa pra matar a saudade. Muitos torcedores, 537, eu acho, torcedores foram ao Plínio Marinho. Muita gente pode falar assim, é pouco, mas esse foi o público pagante, aliás, né? Os torcedores que são sócio ouro e prata também foram, então eles não entraram na conta. Por ser um jogo treino, foi de ótimo, tá ótimo. Tem time da primeira divisão que não dá isso em jogo valendo campeonato, agora imagina num jogo treino, né? É a força da nossa torcida mesmo, né? E por falar em torcida, assim, a gente fez um VT, uma reportagem, para saber a opinião da torcida, como é que a torcida está, será que ela está confiante no time? Já podemos acompanhar agora já, Wender? Pode colocar então. Vamos lá, vamos conferir o lado torcedor no estádio Plínio Marinho ontem à noite. Noite de quarta diferente para os torcedores do Votuporanguense. Hora de matar a saudade do time, que não jogava desde outubro do ano passado no Plínio Marim. E logo no primeiro jogo do ano, nuvens negras sondavam o Plínio Marim. Será que é uma lembrança do ano passado, quando o time não conseguia vencer em casa? Aliás, o torcedor lembra quando foi a última vitória do Votuporanguense no Plínio Marim? A pergunta é difícil, hein? Eu não lembro não. E olha que eu vim aqui muito, hein? Mas não lembro não. Vixe, não tô lembrado não. Quando é que foi, Betão? Fala aí. Não lembro, hein, rapaz? Não é que a memória do torcedor seja fraca, mas a última vitória do Votuporanguense em casa foi no dia 28 de setembro, 3-2 contra a Ferroviária. De lá pra cá, só empates. E o desejo de 2015 é que o time conquiste o acesso. Mas para isso vai ser necessário vencer no Plínio Marim. E a torcida, é claro, está confiante. Pois é, e para dar aquela moral para a equipe, vale até levar a família para o estádio.
Espero que esse ano suba, né? Porque o ano passado bateu na trave. E você acompanha o futebol ou vem mesmo só para ficar de olho no maridão? Acompanhe e de olho no maridão também. Por falar em família, eis que no meio de tantos torcedores, alguns em especial, esta não é uma torcida só do Votuporanguense, e sim do Marcelo Dias Futebol Clube. Pai e mãe do técnico da Votuporanguense também acompanham o filho no primeiro jogo do ano. Enquanto tá ganhando, tá bom, tá elogiando, é bom. Agora vem umas críticas, umas construtivas e umas que é da maioria dos contra. Mas dá para sair de letra. Quando vê xingar o filho da gente, a gente fica meio bravo, a gente tem vontade, ó. Mas faz parte, né, do futebol, é isso aí. Para não pensarem que é coisa de família, também tem mais gente que acredita num ano cheio de vitórias para a Alvinegra no Plínio Marim. O time, como a gente pode dizer na gíria de futebol, foi montado a dedo, né? Então veio cada um para cada posição, tem reserva à altura, que o ano passado nós pecamos um pouco, né? Tinha um time titular, mas quando mexia no banco de reserva o time deixava a desejar. Esse ano acredito que está bem mais estruturado, jogadores num nível melhor, a diretoria investiu direitinho nas peças, né? Acredito que esse ano a gente vai ter uma campanha visando o acesso para A2 com um pouco mais de sucesso. E eu creio que o time é um time já que vem mais preparado para... Queremos almejar já ir para a fase eliminatória logo no começo aí, para a gente passar de fase e ver esse time subir para cima aí. A força da torcida é reconhecida pela comissão técnica, que acredita que a energia vinda das arquibancadas é como se fosse um jogador a mais dentro de campo. Essa junção para a gente caminhar junto, diretoria, comissão técnica, jogadores, juntamente com a torcida. Esse apoio é muito importante. A torcida da Votuporanguense é o nosso 12º jogador, sempre foi, mas eu penso que ficou entusiasmada. Claro que temos um longo caminho pela frente, mas conseguimos com esses jogadores que chegaram fortalecer bastante e criar um grupo bastante forte para que no final de maio a gente possa fazer as contas e quem sabe com acesso. E é nesse clima de união entre torcida e time que ambos os lados esperam que as nuvens negras do passado, no final, se tornem um lindo céu brilhante para o Votuporanguense. Bom, então está aí, o torcedor, claro, tá animado, né? Tá empolgado. É um time que agradou a torcida. Ontem, né, até o Marcelo disse, num determinado momento, ele falou assim, olha, parece que a torcida gostou do time. Os dois Marcelos, tanto o Stringari, né, que é o presidente, e o Marcelo Dias. Mas vamos saber como é que ficou o jogo, né, Wender? A gente só mostrou o lado da torcida. Vamos então saber a história. Como é que foi a história do jogo entre Votuporanguense e Mirassol, primeiro jogo do ano. Pelos primeiros minutos, os dois times estavam levando a história de amistoso a sério. Chances de gol só estas, uma do Mirassol e duas do Cave, as duas com Romário. Nesta, o centroavante isolou e na outra exigiu uma boa defesa do goleiro Anderson. Na sequência, jogada com o nome de dupla sertaneja. Paulo Vitor cruzou e Paulinho subiu mais alto que todo mundo para abrir o placar. Essa dupla aí vai afinar o campeonato inteiro, você acha? Vai sim, é o que a gente pretende fazer, né? Se Deus quiser, buscar o objetivo maior, que é o acesso, mas um passo de cada vez, né? Se preparando agora nos amistosos para dia 31 estar afiado e estrear bem fora de casa contra o Tupã. Já na segunda etapa, várias alterações dos dois lados. O Mirassol tentou um pouco mais, até que Adriano resolveu arriscar de longe e, num desvio, enganou o goleiro Cairo, empatando o jogo. Dizem que para dar sorte tem que se estrear com o pé direito. E não é que o pé direito realmente foi decisivo para mais uma vitória do Votuporanguense? Alex aproveitou a bela jogada pelo lado esquerdo da defesa do Mirassol e da entrada da grande área acertou o cantinho do goleiro do Mirassol, 2-1. O Cave ainda perdeu o atacante Anderson Cavalo, que saiu sentindo fortes dores na perna esquerda. As duas equipes até tentaram mudar o placar, mas foi só. Primeiro jogo do ano e primeira vitória do Votuporanguense. Graças a Deus aí consegui fazer o gol, consegui ajudar a equipe a sair com a vitória. Estou muito feliz por isso. A gente trabalhou bastante, batalhamos bastante aí para esse jogo, para iniciar a nossa preparação aí para o campeonato A3 e graças a Deus somos felizes. Eu gostei do que vi, né? Colocamos em prática aquilo que vínhamos trabalhando. Os jogadores assimilaram o sistema que eu passei e que eu pretendo iniciar a competição.
A torcida penso que ficou agradada. Claro que temos um longo caminho pela frente, mas conseguimos com esses jogadores que chegaram fortalecer bastante e criar um grupo bastante forte para que no final de maio a gente possa fazer as contas e quem sabe com acesso. Na minha apresentação eu passei isso para a imprensa, para a torcida. Faltou um ponto, a busca desse ponto que faltou no ano passado. Eu tive o título da competição com o Capivariano. A minha equipe foi muito regular ao longo da competição. E acho que num campeonato de pontos corridos, se você tiver uma regularidade, você consegue o objetivo. Então eu tento transferir para esse grupo a experiência que eu tive num investimento muito menor, que foi o Capivariano, numa folha muito mais barata e que conseguiu o título de campeão paulista. E hoje está na primeira divisão. Olha, um jogo legal, assim, não teve muitas oportunidades, viu, Wender? A gente até colocou aí 2, 3 oportunidades, porque foi o que realmente aconteceu, não é? É jogo treino, então o pessoal tira um pouco do pé. Aliás, o pessoal estava até assim, o Mirassol veio um pouco mais firme, mas não é, porque eles já têm que estar uma preparação um pouco mais forte, digamos assim, né? É uma divisão um pouco mais difícil. Mas foi um bom jogo, olha, o pessoal gostou. Lembrando que o Votuporanguense volta a campo no sábado, às 4 horas da tarde, contra o Catanduvense. E o Anderson Cavalo, que a gente falou aí que saiu machucado, ele vai passar, aliás, já passou esta manhã, inclusive, por um exame de ultrassom, né, ultrassonografia lá, um exame lá para ver o que é a lesão dele, a gravidade da lesão. À tarde, a gente deve ter uma resposta aí para saber se ele está pronto ou não para a estreia. O que você achou do time? Uma avaliação tua, Edivandro? Agradou mesmo igual agradou a torcida? Olha, agradou, né? O aspecto defensivo da equipe agradou bastante. Tem um cabeça de área que a gente chama, né? Que é um volante. Agora vai... Porque assim, eu vou falar a verdade. Locutor esse ano vai ter problema com a Votuporanguense. Porque tem Paulo Vitor, João Vitor, Paulo Henrique, Paulinho. É um festival de Vitor. Vitor Palito é um festival de Vitor. E Paulo, que você não faz ideia, vai ser confuso. Eu vou me recordar pelo número 5. Cabeça de área, muito bom, ótimo na marcação. O dia que precisar aí fazer assim, um esquema mais defensivo, pode ficar Vitor Hugo e esses 5 que agora, me desculpe, mas já me esqueci já o nome. Muito bom jogador. Para mim, acho que teve uma hora que o time ficou um pouco penso. Quando a gente fala que o time ficou penso, é que ficou atacando só por um lado do campo. Talvez se tivesse um meia um pouco mais criativo, seria melhor. Eu acho que, conversando até com o Magiotti ontem lá, da Rádio Líder, a gente comentou isso aí. Faltou um pouquinho ali, talvez num camisa 10 de alguém para organizar o time. Mas é um time bom que pode sim brigar pelo acesso da Série A3. Bacana, que seja um ano muito feliz para nós todos, né? Tomara. Amanhã estamos de volta para falar dos outros times, é isso? Isso, amanhã a gente está de volta, né? Para falar um pouco mais aí. O pessoal está pedindo para a gente falar do Palmeiras, né? Está contratando todo mundo. Vai lembrar que o time realmente precisava contratar, né? Porque aquele time lá era muito fraquinho. Amanhã, se tudo der certo, falei que ia cortar o cabelo, né, rapaz? Tô vendo então, aqui, não deu tempo, né? Eu preciso. Esses dias falaram que eu tô com o cabelo branco. Pra mim é um progresso, porque eu nem tinha cabelo. Então, né? Mas beleza, então. Muito obrigado, Edivandro. Tenha uma ótima tarde e até amanhã. Uma ótima tarde pra você também, velho. Valeu, tchau, tchau. E o TV Jornal de hoje termina por aqui. Tem sugestões de reportagem? Entre em contato com a nossa reportagem aí pelo e-mail jornalismo@tvunifev.com.br ou pelo 3405-9978. Para você, uma excelente tarde. Voltamos às 15 para 7 da noite com outras notícias de Votuporanga e região. Até amanhã. Tchau.